Olá, gente, tudo bem? A gente vai falar aqui com a Mar Becker, do livro Sal. O livro Sal é um livro de poesia, foi editado pela Círio e Alvim em 2022. Seja muito bem-vinda, Mar, é um prazer te receber, obrigado por sua disponibilidade de conversar sobre o teu livro. Obrigada pelo convite, Ricardo, fiquei bem feliz. E feliz também pelo dia da gravação, bem significativo para mim. Para 8 de mim maio. também, até fiz uma postagem sobre isso no Facebook, agora há pouco. Uhum. Realmente, até porque a gente também vai falar um pouquinho da mulher submersa, né? Vamos falar um pouquinho desse aqui. E também eu estava pensando outra coisa hoje, que aqui no canal a gente ainda conversou com poucas poetas mulheres. E a gente está ampliando isso aí agora, vai falar com você, vai falar com a Luísa Romão daqui uma Sim. semana. Então está ficando o acervo Ah, mais. Deixar o acervo mais completo, né? No fim das contas. claro, claro. E tem muitas, né, que têm escrito uma poesia assim incrível. Eu tenho acompanhado muito a literatura, especificamente poesia, feita por mulheres, e acho que a gente está num momento privilegiado nesse sentido aqui no Brasil. Não cheguei a, a estudar, me atentar um pouco para como isso está rolando lá em Portugal, né? Eu tive essa publicação lá agora, em janeiro de 2023, então tô me acostumando ainda, pessoal, e Uhum. me apegando um pouco, né, com a literatura, com a poesia contemporânea que vem sendo feita lá. Mas aqui no Brasil eu acompanho faz muito tempo e sempre digo que a escrita, a literatura feita por mulheres tem sido um ponto alto, assim, eu acho. E para mim sempre me alegra me sentir acompanhada, sabe, nisso. Sim, isso está nos. Tem até um poema, né? E você vai um pouco nessa Sim, discussão aí, nessa tem sim. tematização. Viu, gente? Eu acabei não falando, mas a Mar Becker nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela publicou em 2020 o livro A Mulher Submersa, que está aqui, né, pela Urutau. Esse livro, em 2021, recebeu o prêmio Minuano, concedido pelo Estado do Rio Grande do Sul, e foi com ele também finalista do prêmio Jabuti. E aí o Sal, sobre o qual a gente vai falar mais hoje, é o seu segundo livro. Talvez você pudesse começar, Mar, falando para a gente dessa escolha do título Sal. Eu escolhi esse título quase de forma intuitiva e retrospectiva. Eu percebia que essa imagem do sal estava muito presente naquilo que eu escrevia e vinha sempre associado com a água. Lá na Mulher Submersa, o poema de abertura, eu acho que é o de abertura, se eu não me engano, termina com a imagem de uma mulher que se diz estéril, né? Se coloca estéril e onde o sal seca nas coxas, onde o suor seca nas coxas e ela mesma cintila em sal, a luz, como que encontra ali um ponto de rutilação e rutila por causa do sal. Então eu percebi que desde esse período aí, esse poema especificamente foi escrito em 2017, 2016, a primeira versão dele, e essas imagens do sal associadas ao suor, associadas à água salobra, as imagens do Mar Morto, de Villa Epecuén, que é uma cidade que submergiu, uma pequena vila na Argentina que submergiu com águas muito salgadas e que, quando voltou à vida proscrita, póstuma, e tomada de branco. Essas imagens iam já me acompanhando e eu percebi que havia
o caminho desde a mulher submersa até Sal, um processo como que de ressecamento, como se o mar tivesse minguado, tivesse se ressecado, o mar da mulher submersa, as águas da mulher submersa tivessem se ressecado, se ensimesmado, talvez emagrecido. Eu gosto dessa palavra muito presente aqui e ali. São águas que adoeceram, que emagreceram e se tornaram como que desterro e deserto no sal. Então, aqui eu sempre comento que quando eu penso no deserto, que é uma imagem, o mar e o deserto para mim são duas faces da mesma moeda. São ambos terra movediça, são ambos matéria movediça, solo movediço. As areias também se movem, o vento leva as areias e o deserto se move. Do mesmo modo, a água não para em lugar nenhum, ela mantém os corpos à deriva. Então, há uma errância tanto no deserto quanto no mar, mas o deserto, na minha escrita, ele aparece como um deserto salino, um deserto de sal, embranquecido e fecundado, por paradoxal que isso pareça, fecundado com essa visão do branco, essa fecundação às avessas, como o João Cabral fala, né? O deserto como um pomar às avessas, no meu caso, com essa fecundidade estranhíssima, que é árida, que é áspera, e que retoma também algumas figuras que já vinham na Mulher Submersa e reaparecem aqui, como a mulher de Ló, que olha para trás. A imagem do virar o rosto para trás aparece muito nos poemas de abertura do Sal, e me pasma um pouco essa imagem da mulher tornada pedra, a mulher que se petrifica e que cessa imóvel, parada num instante. Acho que há uma diferenciação dos dois livros nesse sentido, porque a mulher, na Mulher Submersa, ela vem sempre à deriva e móvel, né? Ela se mobiliza pelas águas, ela se movimenta. E a mulher no Sal é uma mulher pasmada, parada, imóvel, numa casa que, estranhamente, quando se movimenta de tal forma que parece ser estática. Aqui eu bebo um pouco do Tarkovsky, daquelas cenas do sacrifício, do nostalgia, em que as takes, as tomadas são tão lentas que dão a impressão de que o movimento ali é uma espécie de performance da imobilidade mesmo. Gera um estranhamento, gera uma pasmação. E é um pouco esse o meu caminho na busca de um título para o livro. Eu queria um título curto também, que fosse muito conciso, muito e que desse um pouco, em termos de forma, essa sensação da míngua, de vir de uma mulher caudalosa que estava presente na Mulher Submersa para uma mulher exígua, emagrecida do sal. Perfeito. Sim, você descrevendo o título dá para ter uma ideia também de como funcionam os seus poemas, como funciona a tua escolha de imagens para os seus poemas. Fica muito nítido isso, você fazendo essa analogia com os filmes do Tarkovsky, por exemplo, traz mais Sim. ainda, com certeza. O que eu pensei aqui para a gente hoje, né, muito do que eu vou falar tem relação com a minha leitura mais recente, que foi uma leitura em sequência dos dois livros, né? Então, eu vou passar um pouco para você aqui a minha experiência de leitura, no fim das contas. Mas antes eu queria te perguntar uma outra coisa que sai um pouco dessa esfera da produção mesmo, da materialidade, da materialização dos poemas, que é o seguinte: como é que foi para você conceber e publicar um livro logo em sequência a um outro livro que foi um grande sucesso de crítica e de público, algo que, principalmente o sucesso de público, né, algo que é muito raro na poesia brasileira, se você não está naquelas 3 grandes editoras que a gente tem.
se isso te causou alguma angústia criativa, ou se os retornos que você teve da Mulher Submersa te conduziram ou não na criação dos poemas de Sal. Sim. Foi bem difícil, assim. Eu tive um pouco essa angústia do livro de estreia, que foi mesmo um sucesso nesse sentido, teve uma recepção excelente, mas acho que ele teve também uma recepção muito boa, porque eu demorei muito para publicar. Então, eu fui criando, porque eu sempre tive esse processo de publicação nas redes, eu faço do meu perfil, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu faço desse trabalho nas redes uma espécie de blog. Na verdade, eu substituí o blog que eu tinha, que eu uso hoje como plataforma fechada, para anotar palavras, ideias. Eu tenho um diário contínuo que eu produzo, assim, que eu vou lá. Para mim é muito mais fácil do que abrir o Word e procurar os arquivos avulsos no Word. Eu gosto dessa coisa de estar ali, disponível, tenho lá, deixa eu ver quantas rascunhos, eu estou com ele aberto aqui. Eu estou hoje com cerca de, tem 1.656 rascunhos e estão aqui. E eu vou trabalhando nele, sabe? E aí eu fui mostrando isso no Facebook. E acho que, principalmente no Facebook, Instagram, eu vim usar só a partir de 2019, 20. E eu acho que isso trouxe um público muito para perto de mim, que esperava a publicação da Mulher Submersa. Então, o arranque da Mulher Submersa já veio com esse público que estava à espera. E, sim, eu fiquei muito apavorada com o Sal, que veio, né, em seguida, e eu sempre tive assim essa pergunta para mim mesma, nossa, como que vai ser agora? Principalmente porque eu acho que a Mulher Submersa tem um apelo de identidade que era uma questão para mim muito mais premente do que no Sal. O Sal é um projeto muito mais interiorizado de escrita minha. Ele é um projeto de escrita mais hermético, talvez se poderia falar dessa maneira, embora eu não sinta como hermético. Mas eu imagino, suponho que o olhar do outro, o olhar do leitor, da leitora, possa conceber dessa maneira, como com esse estranhamento. Nossa, cadê aqui o delineamento do... Cadê as questões da mulher, por exemplo, nesse livro, sabe? Cadê que estavam tão presentes na Mulher Submersa e que poderiam ser um caminho, né? Essas questões poderiam ser um caminho que eu tomasse no Sal. E eu não tenho dúvida de que se eu tomasse esse caminho, é bem possível que ele seria um livro, talvez, assim, com mais recepção em mais círculos, porque ele circularia menos naquela pessoa que está interessada especificamente no meu projeto estético como escritora, e se ampliaria para círculos, talvez, de leitura mais política, e para salas de aula, abriria um pouco mais o leque de discussão nesse sentido. Eu fiz uma opção consciente de manter o meu projeto estético e não negociar nesse sentido. Poderia seguir e acho que haveria condições de fazer isso sem perda de qualidade poética, sabe? Mas para mim fazia sentido manter o meu projeto estético, como fez no Canção Derruída, manter o projeto estético também na publicação essa de Portugal, e acho que tem muito a ver também com aquilo que para mim ressoa no seguinte sentido, vou tentar explicar para ti. A mulher submersa para mim é uma mulher que tem rosto, embora ela seja submergida, embora se veja só de perfil, como que de perfil, ela aparece com o rosto. Ela é uma mulher em busca de saber que mulher ela é. Por paradoxal que isso possa parecer, é um pouco nesse entranhamento que ela se faz. No Sal, eu não vejo um rosto, eu vejo um não rosto. Eu vejo um não rosto, eu vejo uma não identidade ali. Muito mais uma voz
que se delineia por um não gênero, que dialoga mais, talvez mais profundamente ou mais rente com a casa, do que voltada às questões que seriam questões ditas, consideradas como questões próprias da mulher. Ali está mais em jogo outra coisa, eu acho. Assim, eu sinto que está mais em jogo outra coisa. Sinto que a mulher em Sal é uma mulher, para usar uma expressão do Lacan, uma mulher não toda, uma mulher que desvia, que escapa à própria mulher, que escapa à categorização. E cujo rosto aparece anoitecido ou muito amanhecido, que não se identifica como um rosto de mulher. Acho que aparece ali um intercâmbio entre as imagens da menina e da velha, a menina e da velha, muito pouco a jovem adulta, muito pouco, mas essa menina e velha, elas podem também ser simplesmente a umidade da casa, elas se confundem com o inanimado da casa, se confundem com essas figuras mais arcaicas, como a mulher de Ló, essas outras figuras que estão ali presentes na minha poesia, que dizem mais da ideia de petrificação do que, por exemplo, da ideia do feminino. Outras coisas, para mim, se tornaram mais importantes de serem ditas. E acho que eu tenho percebido isso no desenvolvimento desse diário. Agora, eu tenho um diário cotidiano, eu tenho um diário de escrita, um diário em que eu escrevo sobre eu escrever. E eu, nesse diário sobre escrever, eu sinto como se não fosse eu mesma, que há algo que me escreve, há algo que atravessa o escrever em mim e que escapa a essas categorizações. Assim. Então, acho que aqui eu lembro um pouco daquela pergunta que a Maria Gabriela Lençol faz a respeito da escrita. Ela comenta que a pergunta livre no escrever não é a pergunta quem eu sou, é a pergunta quem me chama. Quem me chama? Quem me chama? Eu sinto que é um pouco esse movimento que agora me atravessa. Não me importa muito como se traça meu rosto. Não me importa muito quem eu sou. Importa que eu seja porosa, pedra pomes o suficiente para ser atravessada pela pergunta: que voz é essa? Que ruído é esse? Que rouquidão é essa que me chama? Que às vezes é um sentimento de estranheza, às vezes é um deslocamento, mas chama, convoca. Acho que é esse um pouco o caminho da minha escrita, e eu sabia que eu estava fazendo essa escolha, mas eu não fiz essa escolha sem um peso específico, que era o pavor de não ser bem lida, não ser mais aceita, e todas aquelas inseguranças que vêm. Eu sou bastante insegura, mas a minha insegurança não chega a barrar a minha necessidade de manter aquilo que é a minha escrita. Então, eu lido com ela, não durmo, mas, olha, não tem negociação. Vire-se, sabe? Perfeito. Assim, eu vou compartilhar com você a minha leitura, né? Essa leitura mais contrastiva, né? Primeiro eu li A Mulher Submersa, depois eu li O Sal, e confesso que eu me senti mais confortável. Eu acho que vai bater muito com o que você disse há pouco, né? Eu me senti mais confortável lendo A Mulher Submersa. Em Sal, eu senti um certo incômodo até entrar mais no livro, né? À medida que eu fui avançando, isso foi passando um pouco. Primeiro, porque esse conforto mais épico em A Mulher Submersa. E o Sal, eu acho que tem um tom um pouco mais rebaixado nesse sentido. E até fiz uma comparação na hora, assim, A Mulher Submersa é o poema sujo dela, e Sal é o Crime na Flora, é a Luta Corporal, são livros aparentemente menores do Ferreira Goulart, mas que para mim são muito mais interessantes, são muito mais transgressores e que me interessam muito mais do que o Poema Sujo, inclusive.
Eu digo épico, né, até me baseando na leitura da Micheline, no prefácio a Uma Mulher Submersa, que ela fala, todas as mulheres, todas as fêmeas estão lá, e eu concordo com ela. Sim. Mas eu acho que no Sal isso fica mais particularizado, né, então mais interiorizado nesse sentido. E aí, alguns dias depois, pensando melhor, assim, eu refleti que o Sal me interessou mais do que a Mulher Submersa, no fim das contas. Eu digo por quê? Porque ele enfrenta mais esse rebaixamento que está nos objetos, os objetos contemplados pelos poemas, né? A carne degelando, essas coisas todas, né? Bem mais rebaixadas, né? Mas também no tom, que eu achei um tom mais amargo, eu diria. Não sei se é exatamente isso, mas a impressão que me deu assim nessa segunda reflexão. Por outro lado, isso deixa muito mais espaço para o leitor, eu acho. O Sal seria um livro menor nesse sentido, que não seria um julgamento de valor, tanto que o primeiro verso da Mulher Submersa é sou uma cidade submersa, e o Sal já abre em desabrigo venho, mas individualizando, né? Então, e aí eu senti também essa coisa de dar mais espaço para o leitor, por quê? Porque no Sal parece que tem mais vazios, tem mais fragmentos, você dá mais espaço, inclusive, para o leitor construir o sentido, que vinha mais pronto esse sentido, talvez, no A Mulher Submersa. Eu digo fragmentos, tal, essa coisa, porque, por exemplo, tem poemas ali de um verso só, né? Tem páginas no Sal que estão ocupadas por um verso só. Não sei o que essa minha leitura te diz da sua perspectiva enquanto autora dos dois livros. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu leio da mesma maneira, então. A gente está coincidindo com as leituras. Porque eu acho que há uma pluralidade de mulheres, sim, na Mulher Submersa. Eu acho que a condução desse livro, que é um livro, um poema, né, em muitos poemas, está muito ali, tá muito presente ali. E em Sal eu me volto muito mais a esse projeto embora eu tenha falado uma escrita de não identidade, está muito mais interiorizado isso. E eu não faço tanta evocação às mulheres fora, assim, não é algo que eu acho que isso tem sido assim um caminho para mim que não tem mais volta, sabe? A questão hoje, a questão da mulher, em termos de identidade de mulher ou essas questões assim que talvez assim se poderia a princípio, num primeiro momento, talvez com a facilidade de imediatamente se reconhecer como questões feministas, por exemplo, elas aparecem de forma muito mais nítida e dada, clara na Mulher Submersa do que Sal. Em Sal isso está presente, mas está presente de forma subrepticiamente. E acho que, sim, eu sinto uma austeridade em Sal, uma austeridade. É um livro envelhecido, é um livro mais velho. A Mulher Submersa é um livro um pouco jovem, é um livro um pouco mais adolescente, tem um furor ali adolescente, uma doçura, um lirismo mais adolescente, eu sinto, talvez, se puder usar a palavra dessa maneira. Mas em Sal são outras questões ali que me tomam, sabe? E uma solidão muito grande. A Sal é um livro um pouco mais solitário, é um livro mais silencioso e eu acho que é bem possível, assim, eu vou com certeza lidar com essa questão de uma aceitação, talvez, de uma identificação, talvez, maior com a Mulher Submersa pela palatabilidade dele, porque ele indica mais facilmente os caminhos e Sal é mais entranhado mesmo, um pouco mais amargo. Ele causa certa rejeição em alguns momentos. Eu lido mais diretamente com a estranheza, com o desalinho. Tem lá um caderno para mulheres em desalinho. Então, são essas as questões que têm me interessado muito mais.
para mim sempre foi muito difícil, sempre foi uma questão para mim me perguntar como comunicar e, ao mesmo tempo, não perder essa conexão que eu tenho com aquilo que eu chamo de meu fazer poético, sabe? Que envolve não só o que está aqui no Sal, não envolve só o que está no Mulher Submersa, mas esse mundaréu de rascunho que eu falei para ti, e o todo que não está em livro, que são os meus diários, que são as notas que eu faço, são os poemas que eu vou publicando no Facebook, e que, de repente, sei lá quando, né? Imagino que no final da vida eu venha talvez a reunir, fazer uma decantação, reunir e publicar lá para frente. Tomara que vivo bastante para fazer isso, assim, com material de folha. Mas é algo que foi um caminho natural, assim, para mim, naturalmente eu não teria como escolher outra coisa, sabe? Eu não teria como escolher outra coisa, apesar de compreender que o caminho de mais confete, de mais auê, seria outro. Eu optei por isso, assim, foi uma opção que eu fiz. Vou escrever um livro, por exemplo, em que, sei lá, um dos poemas foi que aquele em que eu digo que escrever vai-se a mim a rumo de um perigo, ser conduzida pelo sussurro. Não sei se a imagem que testemunha do sussurro, aquilo que sinto como sendo sua convergência de pássaro entre facas. Eu sei que isso soa um pouco mais cerrado, e eu tenho agora, sim, o sussurro, o sopro, a matéria do sopro, tem sido uma questão muito, muito presente na minha escrita, e eu provavelmente vou publicar mais adiante uma plaquete, um livro voltado para essa temática, ou que tenha pelo menos um caderno extenso relacionado a isso. Mas eu sei que, por exemplo, eu não incluiria algo assim na Mulher Submersa, porque ele é mais cerrado mesmo, depende de a pessoa estar muito voltada com a escuta, muito inclinada ao enigma do livro. Depende, ele comunica algo se há essa disposição, essa disponibilidade do leitor. Então, ele não chega fácil. E uma pena, sim, porque se perde em algum sentido, mas para mim era uma questão sem negociação, sabe? E eu sei hoje que eu vejo assim que muita gente falava, né, sobre as mulheres têm escrito muito também sobre o ser mulher, sobre as mulheres. Eu acho que eu precisei passar um pouco por isso, precisei fazer isso na Mulher Submersa. Em alguns momentos ainda surgem poemas meus em que essa questão é uma questão de relevo, ela ganha relevo. Mas eu não sei hoje se me interessaria mais escrever assim do que escrever sobre esse ímpeto de translucidez, de transparência que se apossa daquela que escreve ou daquilo que em mim escreve. Eu tenho preferido falar daquilo que em mim escreve do que daquela que em mim escreve. Tenho me interessado muito mais por essas questões de dissolução do eu, de dissolução da mulher que escreve, de modo que sobre uma voz a sós, o amor a sós, sem os que amam, aquela que escreve sem a mão que escreve, um escrever puro, sabe? Então eu tenho me encaminhado muito mais para isso, é o que tem batido aqui no meu coração. Muito mais um isto do que um eu, né? De certo modo. Isso, exatamente. Exatamente. Tem uma série de imagens que atravessam os seus poemas, e muitas delas, né, são da ordem da perda, da ordem do despojo, sem grandiloquência, o sangue menstrual, as marcas do corpo nas calcinhas lavadas, o próprio desgaste das calcinhas, os cabelos que vão pelo ralo, né? Ao mesmo tempo, tudo isso é objeto de contemplação, de reflexão. Eu diria que tem um clima de lassidão melancólica, assim, que eu acho que
que está nos dois livros, de certo modo, mas está mais presente no Sal, eu diria. E aí você já respondeu, basicamente, a questão que eu ia te fazer agora, que é como é que você vê a relação entre a sua poesia e as pautas feministas. Porque, por exemplo, não aparece a opressão masculina, não aparece também, de outro lado, aquela elevação da mulher nas poéticas mais de empoderamento, né? A sua pauta é menos social e mais íntima, né? Dá para dizer assim. Mesmo assim, a opressão está ali, né, Mara? Assim, quando, por exemplo, lá no primeiro livro você escreve que ama mais porque precisa amar com ódio também, né? Sim, sim. Ou no Sal tem aquele verso que é: penso que a rebelião doméstica em minha poesia pode estar inteira numa imagem, a da mulher depois do banho, e aí você vem com o turbante que agora, você falando, me parece um turbante que parte do rosto já, de certo modo, né? Não está só no cabelo, inclusive. Sim. Né? Me interessa muito abrir uma brecha ou abrir uma sugestão para a possibilidade de uma animalidade mulher, de uma animalidade fêmea, uma animalidade esfinge mulher. Me interessa muito abrir isso. E me interessa muito que isso venha de forma insidiosa. Eu tenho muito mais associação, eu me associo muito mais de inclinação mesmo minha, pessoal, de temperamento, a infiltração, mecanismos de tentaculização e infiltração do que de vociferação. Quase nunca eu vou bater de frente num poema. Eu vou ser sempre... A voz sempre vai ser insidiosa e vai vir por despojos, pelo aparentemente insignificante, pela umidade da casa, pelo mofo, por aquilo que não se daria bola, mas que vai tomando a casa. Ela tem sua majestade no sentido de que ela tem sua persistência, sua insistência, ela insiste demais e ela vai derruindo a casa aos poucos. As mulheres ali, elas formam essa aura, esse cortejo aurático que procede com a derruição da casa aos poucos. Eu lembro, acho que é o Pasolini, que tem uma máxima em que ele diz que basicamente ele acreditava que se tu bater com o mindinho no mesmo ponto de uma casa, ininterruptamente, em algum momento ela vai cair. Eu acredito em algo mais ou menos assim, por isso eu sempre vou pela intimidade, pelo silêncio, e pelo desabrigo, pelas imundícies e por tudo aquilo que se despreza. Eu acho que no desprezo tem uma força, naquilo que é desprezado há uma força de insurgência, de rebelião muito grande, porque ela está no coração da coisa, ela não vem de fora, ela vem por dentro. E acho que esse mundo me interessa muito, é um mundo um pouco da minha familiaridade também de vida. Né? Tem aquele poema, acho que o poema Coração do Sal, o poema que mais traz isso presente. Eu sempre digo, se eu pudesse resumir o Sal num poema, eu diria que é o poema Anis, em que, na verdade, é um poema em prosa, ou prosa poética, ele arranca para a prosa de vez em quando, ou se encurta no verso, mas ele traz essas imagens todas da casa e ele vai mostrando ali como a vivência da garoa, daquela lentidão perversa e doce, ao mesmo tempo perversa e entorpecente da água, vai mudando as coisas que estão dentro da casa, vai mudando as roupas, vai transformando aquele ambiente ali numa outra coisa, inumana, talvez mais poderosa, ou que acusa, que denuncia. Aí está, acho que a força também de um traço feminista, talvez, numa poética. Ela denuncia algo, talvez não diretamente, ela não vai falar com as palavras todas diretamente, ela vai falar com a mordaça que ela tem, ela vai falar amordaçada, vai falar com o torpor em que ela se encontra ali,
até desatar nos versos finais, em que se diz que é ralo como a água do arroz, o leite das mulheres para a fome dos homens. Aqui os homens eu uso com a ambiguidade do possível para homens, a humanidade, para a humanidade como um todo, e é uma denúncia o que traz Anis ali ao final, que é uma fome, é algo de famélico no mundo, no devir do mundo, e para onde as mulheres são como que levadas, sugadas, ou se deixam sugar. O fato é que me interessa que se volte a escuta isso, se volte o olhar a isso, sabe? Me interessa pegar o olhar de quem lê e mostrar, olha para isso, olha para aquilo. As mulheres que vão sendo cozidas também aos poucos quando recebem o vapor da água do arroz no rosto, essas mães que vão se perdendo das filhas ali na casa, e principalmente essa casa que está ali no meio do nada, inoticiável. O fato de que essas mulheres ali dentro daquela casa, as irmãs e a mãe, se sentem, se dizem, se pronunciam inoticiáveis, não conseguem comunicar nada ao fora. Por que não conseguem falar? O que de mim não consegue falar? O que da mulher em mim não consegue falar? Se poderia traçar também uma leitura feminista a partir daí, sabe? Mas não está dado, tu entende? É convocação, convoca a se fazer isso. Não, perfeito. Eu acho que combina um pouco, combina em tudo com a minha leitura de ver uma exposição mais fechada, o sentido mais fechado no primeiro livro, e essa convocação para abrir o sentido, né? E chamar quem está lendo também para esse desvendamento, né? Agora, você citou aí o poema Anis, né? Essa sequência. Tem ali, né? Laguna Vermelha, Vila Epequém, Anis, Guardados da Casa Longa, que, ainda que você trabalhe muito anteriormente, nos trechos anteriores, com essas imagens que são mais paradas, ali me parece haver uma efabulação, um tom mais narrativo, de reminiscência, de memória. Então tem até um contraste, né, Mara, assim, que é interessante entre essa construção de imagem ou de algo mais descarnado, mas também esse resgate, né, de certo modo, que estaria ali. Então, se você pudesse falar um pouco sobre esses poemas e de como essa ideia de narrativa está presente no Sal. Eu fiquei um pouco mais consciente de que eu trabalhava com o verso e com a prosa no segundo livro. No primeiro livro eu fiz isso de forma inconsciente. E eu não consigo me desvincular de um ou de outro. Eu preciso do verso, eu abro com versos, a primeira sessão é toda em verso, a segunda também. E de vez em quando, num poema mais narrativo, eu opto ainda para o verso conciso, para a transposição de imagem, para a concisão, para a máxima significação no menor número de palavras. Me interessa isso como recurso da escrita. Então, hoje, quando me perguntam, tu faz poesia? Eu faço escrita. Não faço nem prosa, nem poema. Eu escrevo. Me sinto mais confortável de falar de mim mesma, daquilo que eu faço, como algo que escrever, seja lá que gênero for. E em A Mulher Submersa eu não tinha isso de forma tão consciente, mas já há lá alguns poemas que vão para a fabulação, e que partem desse recurso no caderno Feito Pó, em que eu falo dos livros, da origem dos livros. O livro era sopro, e aí eu falo das traças. Também tem esse caudal de imagens que se narra ali. O caderno Breve Ontologia Doméstica também é narrado lá na Mulher Submersa. Aqui eu optei por fazer uma espécie de percurso em cidades e me apropriei um pouco da geografia das cidades ou do habitat,
da atmosfera dessas cidades para falar de outra coisa ali. Então, eu começo com... Na verdade, a prosa nesse livro, ele começa já com 5 lições de amor, em que eu falo assim... Eu tenho que falar, o amor tem sido um tema para mim, e eu acho que eu vou publicar alguma coisa só, assim, eu preciso colocar amor em algum título, sabe? Eu sei que está tão fora de moda, mas as coisas fora de moda me interessam bastante. Então, eu vou levar esse tema ainda com mais destaque em alguma outra publicação adiante. Aqui no Sal já aparece muito, desde o comecinho, os primeiros livros, assim, tratam muito desse tema. E as 5 lições de amor são como que um caderno de fronteira entre a primeira sessão do livro, em que o amor aparece em versos curtos, simula ali uma relação eu-outro, eu-tu. E aí, nas 5 lições de amor, aparece a casa e a mãe e as filhas, que são o default na minha escrita, o ambiente basal da minha escrita é a casa e as mulheres da casa. E elas aprendem ali o amor por certas imagens ou certos arranjos de luz e sombra, de cenas muito estranhas, e encontram o próprio corpo e o próprio desejo de forma muito estranha, e vão aprendendo essa estranheza última e primeira, que é o amor também. E depois desse caderno de fronteira, que faz uma vinculação entre o tema inicial do amor e a casa, aí eu parto para as fabulações da casa nas cidades. Aí eu vou, por exemplo, para Vigipequém, que é essa cidade que me interessou muito porque ela renasceu, ela ressurgiu depois de um dilúvio e ressurgiu póstuma, ressurgiu estéril. Isso, para mim, ressoava, ecoava muito daquilo que eu tinha escrito em Sou uma Cidade Submersa, e eu, estéril, sou uma mulher estéril, repleta de estrelas. Eu pensava, nossa, se essa mulher fosse uma cidade, ela seria essa cidade, com essa galharia que se ergue torta, e com essas aves por ali, tentando algo para se nutrir, para se alimentar, e deixando apenas rastros de rastros famélicos pelo ar, assim, riscando o ar com isso, com essa fome ininterrupta. Então, eu me interessei por trazer algo da geografia dos lugares. Laguna Vermelha faz como que uma recuperação da cidade Lagoa Vermelha, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul em que eu morei, e que me interessava. Eu lembro que depois eu visitei ela alguns anos atrás. Morei nessa cidade com 8, 9 anos e fui visitar ela depois com 30 anos. E eu lembro que eu comentei com o Domênico, eu falei, nossa, essa cidade, todos os jovens vão... Cidade do interior, né, do Rio Grande do Sul. Os jovens vão e permanecem os velhos na cidade. Uma e outra criança por ali, tem algum e outro casal que estão por ali. Então, eu lembro que, assim, para mim me soou curioso ter uma lembrança de infância nessa cidade que hoje é uma cidade velha, sabe? Uma cidade em que se escuta a voz de velhos e que circulam velhos. E eu tentei falar um pouco sobre isso, sobre essas mulheres ali que se cambiam também entre a menina e a velha ali. A menina e a velha aparecem ali com o começo de uma menstruação que não vem ainda e que desloca essas mulheres no tempo. Depois veio o Anis, que é um bairro em Passo Fundo, um bairro real, mas eu tenho por prática tomar o real e fazer invenção em cima. Tem essa liberdade. Já aviso para os familiares, quando vão ler, que não procurem patos ali, meu pato, porque eles leem, né? A mamãe lê, ela quer os livros, né? Eu mando para a Marielle e para a mãe. Ué, mas isso aqui aconteceu. Não, isso aqui não aconteceu. Isso aí, não, lê como outra coisa. Lê como... Nem o que aconteceu não é o que aconteceu, entendeu? Tanto faz para mim. Me interessa ali o que
o que a palavra diz, não o que o fato, não uma correspondência, né? Não me interessa corresponder nada. Interessa outra coisa ali que vem sendo dita. E aí eu passo pelo Serra Sem Fim, que é um texto que eu tinha escrito já na Mulher Submersa, que eu trouxe para aí, porque eu achei, para mim, o Anis e Serra Sem Fim são textos colados. Um diz do outro. Serra Sem Fim é um texto do desejo da mulher. Há uma mulher nova ali que deseja, ela quer se deitar, ela quer gozar, ela tem um corpo ali que se dá eroticamente e que se vê naquela composição ali da uva, do álcool, tem esse apelo ao álcool, à embriaguez, e ao mesmo tempo a desolação de uma serra que não termina, a desolação de uma serra que continuamente surge tapada pela névoa, não se vê direito, né, quem é quem, não se vê direito o sexo, as roupas, a uva. O que se vê às vezes é um pássaro que cai, que cai só a cabeça e bico, eu digo lá num certo momento, que se mistura com o tom de púrpura. Eu gostei muito de trabalhar com essa associação entre a uva e o púrpura, que para mim é uma cor mortificante ao mesmo tempo. Então, a ambiguidade ali do desejo está muito presente, esse erótico tanático está ali muito presente em Serra Sem Fim. E no Anis, me parece que justamente o desejo que era caudaloso, era poderoso em Serra Sem Fim, muito poderoso, quase insuportável, se torna atrofia no Anis. Se torna atrofia. Eu falo, a primavera vai vir. A gente tem medo que a primavera venha, ela vai vir, mas se vier, ela vai vir horrível. Ela vai vir amendigada e vai vir atrofiada. Então, se imaginar o sexo de uma mulher que nascesse na primavera da Vila Anis, nasceria atrofiado. Se imaginasse a boca de uma mulher que nascesse na Vila Anis, nasceria leporina, estranha. Seria uma mulher gaga, ligeiramente monstruosa. Aquela mulher que surge esbelta, linda, farta, em Serra Sem Fim, embora desolada, no Anis se monstrifica um pouco, se torna um pouco árida. Então, acho que são textos que conversam entre si, sabe? E por isso me interessou muito trazer o Serra Sem Fim para o Sal também. Eu acho que é o último dessa série, né? Tem Queimar pela Água, também, em que eu falo das pombas na praça. E essa história, essa é verídica, de que se quis realmente fazer com que o sino parasse na catedral, isso é verdade, se fez um abaixo-assinado para que se parasse de tocar o sino. E aí o delírio, né, que vem com isso, que é, nossa, o dia lá em que eu pensei, mas é o cômodo parar com o sino, né? As mulheres que aproveitam ali o badalar, bem barroco isso, né? Mesclar o tom sacro com esse gozo falso ali. Tem uma ofensa no final desse poema, né? Ele ofende o homem que lê. Ele ofende uma pena porque as mulheres aproveitavam o badalar, a badalada para guincharem com seus orgasmos falsos. Essas são mulheres que dialogam, que riem um pouco da sua própria frigidez, sabe? Ali, nesse poema. Ali elas tiram um pouco sarro, um pouco de quem crê que sejam orgasmos verdadeiros. São orgasmos falsos, elas falsificam. O poder de falsificar um orgasmo é um poder feminino, basicamente. É isso que se coloca ali. Sim. Quando eu estava lendo aqui, né, o Anis, justamente, e ali fala, quase todo ano a umidade se estendia ao insuportável. Você sabe que eu assinalei aqui, não vai dar para ver, não, com certeza, mas eu assinalei Tarkovsky ali. Ah, sim. Sim. Sabe que tem 2 poemas que são tarkovskianos. O Serra Sem Fim, eu digo, esse é o poema do Nostalgia. O Nostalgia é um filme erótico para mim.
mulher, em certo momento, a personagem lá tira a blusa e fala, é isso que você quer? E o Anis, para mim, é o sacrifício. Aquela imagem quando... Acho que o Tarkovsky ali está falando um pouco sobre a guerra, sobre o momento da guerra, e a família para, assim, pasmada, imóvel, mobilizada diante da TV. Não se vê a TV, mas se sabe que é uma TV ligada, porque pela luz mudando, pelas cores, né, das cenas passando, e ele filma a família, assim. Eu pensei, nossa, os dois são os dois poemas tarkovskianos, porque há o sacrifício em um momento e o Serra Sem Fim em outro. Por isso que eu acho que eu coloco eles juntos também. Acho que sem dizer, apareceu aí para ti na leitura do Tarkovsky. O Serra Sem Fim você traz, mas você dá uma recortada, né? Você diminui, você Eu descarna um pouco diminuí, o poema, né? Eu acho que tem outro poema também aqui que é recuperação, não? Que é o Cidade reescrita, né? Submersa, sim. Exato. Porque eu acho que eu quis recuperar esses dois porque no caso da minha produção, no meu escrever, é muito difícil que um livro seja dissociado do outro. Geralmente, um nasce do outro, ele desdobra do outro. E ele desdobra por algum galho. E o galho era essa imagem do sal nas coxas que eu falei para ti. Eu sou uma cidade submersa, eu estéreo, o sal cintilando nas coxas. Então, eu pensei, esse poema também tem que ir para o sal, porque ele compõe, o sal nasce um pouco daí. Ele é um galho que deriva desse lugar, sabe? Então, esses dois, para mim, faziam parte daquilo que eu vinha delineando para a sala, assim. Faziam parte e estavam lá na Mulher Submersa, porque eu acho que a Mulher Submersa, por ser um livro que demorou também para ser publicado, ele tem um caráter um pouco antológico. Ele é como que uma antologia daquilo que eu considero como esse é meu núcleo de escrita mais mística, que tem lá o Caderno das Miragens, lá, não sei se é Caderno das Miragens que está na Mulher Submersa, é esse o nome, mas em que eu falo educar os olhos, cegá-los. Esse é um caderno místico. Eu tenho uma escrita mística que vai um pouco para o José Tolentino Mendonça, um pouco para Bachot, que tem assim uma... em que eu surjo como que despido assim, dessas questões mesmo de pessoa, de gênero, e me interessa muito mais as paisagens, os movimentos da natureza, o escrever por si. E então, assim, a Mulher Submersa, para mim, e aí, lá no final do livro, eu tenho uma sessão chamada A Parte do Reino, que é uma sessão fortemente feminista. Então, para mim, A Mulher Submersa é um livro como uma antologia, em que eu tive tempo para selecionar aquilo da minha escrita que era mais representativo dos meus movimentos de escrita. E Sal, para mim, é um livro já mais específico, em que eu pego um galho da minha escrita e desdobro para uma direção. Assim que eu senti, sabe? Eu posso dizer, por isso que, para mim, faz sentido que, dessa perspectiva, que a Mulher Submersa seja um ponto de partida, assim. É como se eu lançasse os dados, assim, e cada número, cada um dos resultados diz de uma direção e eu desdobro outras séries, outros livros, outros cadernos a partir desse inicial, sabe? Desse Big Bang inicial que está ali. Mas tenho me interessado também por outras coisas que vão surgindo no caminho, né? Gosto, assim, de testar. Agora o diário, escrito em diário, tem me interessado muito. E talvez pelo encontro com Pascal Quignard, a Maria Gabriela Liansol também, que são autores, o Alberto, que também tem diários, então acho que um pouco por contágio também, aquilo que eu venho lendo vai me abrindo para essa febre da escrita em diário também. Surgem coisas novas que não estavam previstas lá no começo. Vamos ver o que vai vir daí. Tem uma questão que é o seguinte,
Vou confessar uma coisa, assim, assim, eu não compro muito as leituras que estão nos livros, nos seus 2 livros, nos textos de prefácio, pós-fácio. Uhum. Assim, o texto da Micheline me agradou mais que os outros textos todos, porque não vou te pôr nesse constrangimento, não se preocupe com isso, mas assim, para mim essa discussão. Claro. Porque eu acho que são leituras mais essencializantes, que te levam para um lado... Você falou em um aspecto místico da tua escrita, né? Eu acho que essas leituras aplicam muito assim aquela ideia do Heidegger sobre poesia, né? E te colocam numa dimensão muito espiritualizante. E eu te vejo um pouco mais assim com relação com o rebaixado, com o Sim. Mais concreto. carnada, né? E tem uma outra coisa que está muito presente no Sal, por exemplo, que eu acho que vai na contramão dessas leituras mais assim essencializantes, espiritualizantes, que é que muitos dos seus poemas transcrevem informações, notícias, lidam Sim. com algumas referências encontradas aqui e ali, né? Sim. E isso te tira um pouco dessa ideia de poesia pura, que eu acho que é um pouco da leitura que esses intérpretes fizeram aqui nos Sim. seus livros. Por exemplo, lá em Pequeno Inário para Corpos em Desalinho, você fala do Teletubby, você fala do Titanic, do Uhum. Instagram, né? Então, Sim. acho que isso desfaz um pouco essa ideia de um Desfaz, lirismo mais desfaz. puro, né? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que eu tenho. É que eu, assim, é curioso, a gente estava falando dos cineastas, né? Eu penso assim, eu tenho algo. Meu coração é de Tarkovsky, meu rosto é do Bergman. E minhas mãos são do Lynch, talvez pudesse dizer. Porque eu tenho um gosto pelo bizarro, assim, nos diários, assim, em que eu me permito. O diário é um lugar em que eu me permito muita coisa. Fui no dentista esses dias. Na verdade, eu descobri que eu tinha. A mãe comentou comigo: a gente tem osso, a mãe, né? A linhagem da mãe, da avó e tudo, a gente tem osso muito longo. Eu li na internet, eu vou, né? Eu dou o Google lá e pá, e tem realmente, por isso que eu tenho assim, aqui, ó, bem, sabe? Isso aqui é uma arma, eu digo, ó. Tem essa coisa do grotesco, né, Do da deformação, grotesco, eu me as interesso. cutículas mal acabadas, os Isso, contornos de um sexto dedo. total, total. O Teletubby lá, é verdade. Tu deu um Google para saber do Teletubby, o Tinky Winky, ele morreu alcoolizado. Eu fiquei assim, pasma, né? Porque, nossa, eu gostava muito, é meu Teletubby preferido. E morreu dessa forma, assim. Então, eu acho que tem na minha escrita também, e sinto realmente que os textos deixaram um pouco de lado essa parte, que é esse olhar para o bizarro, para o grotesco, e que flerta até com o humor, sabe? Que flerta até com o humor, por isso que eu digo que é um pouco lynchiano, com o nonsense, com o absurdo. E me interessa muito. Essa história aí no dentista vai entrar em algum momento do próximo livro, vai entrar. Em algum livro vai entrar o momento lá em que eu falo de uma mulher que tem ossos muito longos. E aí no Google eu li que esses ossos, essa arquitetura de ossos longos é muito boa para ginastas, né? Porque tem articulações hipermóveis, por exemplo, eu faço isso aqui e tal, e consegue fazer 1000 malabarismos. Eu pensei, nossa, eu não danço, eu não faço nada, sabe? Então isso tá assim como que eu tenho aquela asas do desejo lá, eu tenho como que a bailarina trapezista, assim, em potencial, em semente aqui em mim, não, ela não acontece, né? E aí eu fui no dentista para fazer um dente lá, o dentista falou, eu achei que ia dar canal, mas o teu dente é bem fundo. A cárie não chegou no nervo, tá tranquilo pra gente tratar. Eu pensei, nossa, o dente é igual ao meu osso, ele afunda, aí vai o delírio, né? Eu imaginei que o dentista tá lá procurando uma mulher, né? Que tá lá com a boca aberta, o dentista procura o fundo do dente da mulher, não encontra fundo, essa mulher é um poço sem fundo, assim. Não tem fundo esse dente. Onde que está a outra margem, o outro lado dessa mulher?
Aí lá no texto eu falo que seria uma mulher como a ilha de Circe, em que o dentista vai e tenta entrar e se perde ali dentro, sem encontrar outro, uma mulher sem saída, ela não oferece saída, ele se perde ali dentro. Tem algo também da erótica. A minha erótica vai muito para o grotesco nesse sentido, sabe? Essa mulher sem fim que está sendo penetrada por algo ali, né? E que é um perigo entrar nela porque ela não apresenta saída, então ele se perde ali. Isso me interessa muito e eu apresento isso, surge como um caderno no Inário para Corpos em Desalinho, são mulheres, a Frida com o pé amputado, são as meninas que usam os esmaltes das mães e que querem algo com aquelas mãos ali, mas que são mãos muito mirradas, muito crianças ainda, e que querem já ser mulheres. Isso gera um deslocamento, um contraste que desagrada, que repudia o olhar. Então, o nojo me interessa, o grotesco me interessa, a sujeira me interessa, e acho que por lidarem com essas intimidades, talvez pela própria associação, assim, a gente percebe que a menstruação, né, tem algo que o texto bíblico fala quando Davi foi encontrar Betsabeia. Depois que ela se lavou de suas imundícies, de sua sujeira, ela foi encontrada viva. E a imundícia é a menstruação, me interessa esse aspecto, sabe? Me interessa o aspecto do deplorável. E acho que a mulher, por ser aquela a quem a casa foi dedicada, os serviços domésticos foram dedicados, foram entregues desde o começo, ela é senhora do mundo do imundo. Ela é senhora do mundo das coisas deploráveis. E isso, para mim, é uma espécie de poder também. Sim. Eu gosto dessa inversão. Aquilo que seria o deplorável se tornar uma fonte de poder também. Assustar com o meu asco. Terrificar com o nojo. Isso me interessa muito como uma erótica às avessas, como uma erótica inversa. E eu acho que realmente tem razão, assim. Não aparece ali acho que nenhum texto, na verdade. Eu não vi nenhum texto hoje, nenhuma leitura que tenha se debruçado especificamente sobre esse aspecto da minha escrita, sabe? E seria interessante ver, assim. Eu até pensei assim que eu gosto de te ler mais como uma poeta mais rente ao chão do Sim. que uma poeta mais elevada. Eu até anotei aqui agora Coisas Párias. Eu acho que eu vou usar isso como título para alguma coisa mais na sequência. Vilmar, a gente está meio encerrando aqui. Você gostaria de ler um poema, algo assim, para a gente fechar? O que você acha? Vamos ver, deixa eu procurar. Não sei se você gosta de ler, a gente acabou não combinando isso antes também. Não, eu vou ler sim, eu gosto de ler. Vamos lá. Eu vou ler... Vou ler alguns, 2 ou 3 do Guardados da Casa Longa, em que esse núcleo mãe, meninas, mulher, meninas aparece, já está dentro do livro, ele surge no meio do livro e isso é apresentado aí nitidamente. As meninas da casa se inclinam sobre as janelas, nos parapeitos e dormem. Quem vê da rua pensa que são as próprias janelas que estão sonhando, e que sonhar é algo como o transbordamento dos cabelos. Enquanto o sono dorme longo nas meninas, são as mães que as vigiam e se curvam nas camas. São elas que lhes alagam o sexo em lágrimas muito salgadas, lavam-lhes a primeira ramagem de pelos. Como árpias, as mães querem sempre carregar para o mar. São luares. São luas imensas erguendo cheias sobre corpos tão pequenos. Eu deitava a cabeça no colo da mãe e a trança escorria num castanho rastejeiro pelas coxas.
Ela desatava a ponta, as argolas desfeitas, uma a uma. Eu era a menina por onde a nuca cascateava fios repletos de lêndias. Surgiam ínfimas e teria sido impossível identificá-las se não brilhassem à claridade. Refletiam sempre alguma luz cava, e disso depreendíamos de todo fogo o afeiçoamento ao frio. A mãe nos meus cabelos, enovelada pelas mãos. Subiam e desciam as mãos dela, no gesto de puxar cada piolho da raiz e espremer com as unhas dos polegares. Eu era a menina onde uma cena tinha janela para outra, a imagem sem fim nem começo, coser bonecas, costurar escalpos, ponto a ponto, mudamente. Achei excelente a leitura. É isso, fico muito feliz de ter conversado com você, ainda mais na data de hoje. A gente está em 8 de março aqui gravando. Assim, teria mais a dizer, né? A gente costuma fechar o programa mais ou menos, as conversas mais ou menos nesse período aqui, mas acho que agora você não vai demorar tanto para publicar mais, né, Mara? Assim, não, vai ter tempo ainda para a gente se reencontrar assim, mais regularmente. Foi um baita papo, eu adorei, assim. Foi agradeço muito bom muito. conversar. É difícil eu gostar de falar assim, em live e tal. Eu sou muito intocada, mas adorei a conversa. A gente foi bem fundo, assim. Fiquei muito satisfeita, sabe, de saber da tua leitura e encontrar esse retorno, assim, principalmente de contraste e continuidade entre os livros, que é uma curiosidade que quem escreve tem. Né? A gente tem o olhar da gente sobre os livros e receber o olhar do outro, um olhar assim, dessa tua qualidade foi muito bom mesmo. Então, eu gostei muito também. Eu vou deixar o link para vocês adquirirem o Sal, né? A gente deixa na descrição. Na descrição também a gente repõe lá a biografia da Mar Becker, fala, né, um pouco sobre os dois livros e faz uma sinopse da conversa. Então, Mar, te agradeço muito. Valeu Tá mesmo. bom, então, E até a valeu. próxima, a gente volta aí com mais outro livro. Tá Obrigado. bom, beijo, valeu. Beijo.